Boa noite, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Premium, simulado comentado do nosso preparatório de radiologia. Nossa aula está sendo gravada e ficará disponível para quem não conseguir acompanhar a aula na íntegra ou aqueles que não puderem participar, ou de repente também quem queira assistir aos comentários das questões novamente, tá? Ela ficará disponível no módulo da banca VUNESP. Aproveito aqui para dar as boas-vindas, temos vários alunos novos que ingressaram no curso desde o último encontro que tivemos no mês passado. Aproveito também para esclarecer para vocês que a inserção de simulados, sejam estes ao vivo ou gravados, né, seguem aquele cronograma que eu disponibilizo para vocês, geralmente no final do mês, né, já do mês seguinte. Esse mês especificamente eu já disponibilizei de novembro e dezembro, em virtude do seguinte: os alunos mais antigos, né, nós já tivemos essa conversa. A partir da semana que vem, da segunda-feira, dia 7 de novembro, até a segunda do dia 22 de novembro, eu estarei de férias. Então, eu antecipei algumas aulas para já deixar o conteúdo disponível para vocês que farão prova nesse período. Durante esse período, eu não conseguirei atendê-los, dar suporte, auxiliar em recursos, coisas que habitualmente a gente faz ao longo do ano. Como a maioria que já estava no curso sabe, né? Eu tiro 2 semanas do mês de novembro de férias, a férias é o período que eu tiro com minha família, e eu fico dedicado exclusivamente para minha família. A plataforma, ela segue funcionando, a gente segue com a equipe de TI a postos. Qualquer intercorrência que tiver nesse período, a gente tem equipe para esse suporte. Atendimento de urgência, teve um problema de cadastro e tal, tem uma pessoa que vai ficar responsável para dar esse suporte. Obviamente, né, a plataforma tem mais de 12 mil alunos, a gente não vai conseguir atender nessas 2 semanas a demanda com a mesma agilidade que a gente faz habitualmente com toda a equipe aqui, certo? Nesse período, eu e a Jéssica, que é minha esposa, que está na linha de frente na parte de suporte, de atendimento, nós estaremos em viagem, mas tem uma outra parte da equipe que fica para poder fazer esse suporte para vocês, certo? Eu gosto de deixar isso bem esclarecido, bem conversado. Alunos que estão conosco já há 2 anos, 3 anos, eles já estão habituados a essa rotina, funciona super bem, a plataforma ela fica recheada de conteúdo, como eu estou, né, correndo para entregar todos esses conteúdos antecipadamente para vocês, justamente para não deixá-los aí desamparados nesse período, certo? Então, aos que chegaram mais recentes, sejam bem-vindos. O objetivo dessas revisões que a gente faz é um complemento de estudo para a galera que vai prestar provas. No próximo domingo a gente tem provas em 3 cidades, provas da Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, feitas pela VUNESP, que é a Fundação VUNESP, que nós já somos habituados, já aprovamos em torno de uns 20 a 30 alunos na banca VUNESP. É uma banca muito específica, muito tendenciosa, e nesses 3 editais tem uma grande similaridade de conteúdo, com pequenas exceções. Por exemplo, há uma parte do edital que aborda bastante a área odontológica, há uma parte de outro edital que aborda a parte de radiologia veterinária, mas 80% do conteúdo é comum. Então, a gente optou por fazer apenas um simulado com essa abordagem, porque a gente já tem muito conteúdo dedicado exclusivamente à banca VUNESP. Como que vocês encontram isso, a galera que está entrando agora mais recente, dentro da plataforma, dos módulos, quando a gente finaliza as últimas matérias específicas disponíveis, salvo engano, ressonância magnética e radiologia veterinária, a gente inicia os módulos de revisão de bancas. Como que a gente faz a revisão? A gente monta simulados baseado no perfil da banca, provas anteriores e editais que a banca venha promovendo. E a partir desses simulados, a gente faz ou a gravação dos comentários das questões, ou faz, como hoje, o encontro ao vivo, que também está sendo gravado e é disponibilizado como atualização dentro do curso. Então, todos os meses a gente vai ter aulas ao vivo e aulas gravadas sendo atualizadas dentro da plataforma. Certo, turma? Tiverem dúvidas, tá? Eu vou estar à disposição para tirar. A galera que iniciou, principalmente, às vezes tem alguma dúvida. A gente está sempre presente nos grupos também.
Quando chega dúvida que somente eu ou somente a Jéssica consegue resolver, o pessoal da equipe direciona, a gente tenta responder no menor tempo possível, certo? Então, daremos início ao nosso simulado. Peço a gentileza de terem bastante cuidado com o microfone de vocês. Quando tiverem dúvidas, quiserem perguntar, sintam-se à vontade para fazer pergunta. Não existe pergunta boba, não tem que ter vergonha de ter dúvida. Aqui é o momento de errar, de tirar a dúvida para chegar na prova e gabaritar a questão, certo? Pode usar também o chat, eu fico com 2 dispositivos aqui acompanhando a aula com vocês, sempre de olho no conteúdo da aula e de olho no chat, caso tenha alguma dúvida, ok? Deem um ok para mim no chat, por favor, se está tudo certo, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo de hoje, dessa aula que eu preparei com muito carinho para vocês. Ótimo, todos dando ok. Maravilha. Bom, turma, então, como dito, preparei esse simulado, abordando 3 editais que terão prova no próximo domingo, da banca VUNESP, que são editais da UNESP, Universidade do Estado de São Paulo, para Araraquara, Faculdade de Odontologia, Jaboticabal e São José dos Campos, todas cidades do interior de São Paulo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver qual que foi o percentual candidato vaga, qual que foi ali a concorrência desse edital. Vocês chegaram a ver, não? Eu até fiz um post ontem lá no preparatório, só para ver como que seria a repercussão disso. Porque a galera reclama muito de falta de oportunidade. E aí, quando a gente pega, ó, Araraquara, nós tivemos 37 inscritos apenas para a prova. Ah, mas é uma vaga, professor. Ok, mas e quantas vagas podem surgir dali? Eu já tive essa conversa com vocês anteriormente, né? Eu já vi provas que nem vaga tinha, que era cadastro reserva, e dentro do período ali de aproximadamente 18 a 20 meses foram convocados 40 técnicos. Jaboticabal era uma vaga, 49 inscritos, Araraquara, uma vaga, 37 inscritos, São José dos Campos, uma vaga, 119 inscritos. Turma, eu sou capaz de apostar com vocês que em Araraquara, dos 37 inscritos, no muito, teremos 5 pessoas com nota acima de 80, uma nota de corte de 80%. Da mesmo modo, Jaboticabal, eu não acredito que tenha mais que 5 pessoas com a média de 80. São José dos Campos, eu não acredito que tenha mais que 7 ou 8 pessoas com uma média acima de 80. Pelo perfil da banca e pelo perfil que a gente já acompanha há pelo menos 7 anos de candidatos que vão para a prova sem a devida preparação. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro com vocês, pessoal, é esse, que a concorrência, a primeira concorrência que a gente tem somos nós mesmos. Há um índice percentual médio no Brasil de 93% dos candidatos não irem preparados para a prova, ou não irem fazer a prova, isso já tem incluso até as abstenções. Ou seja, você está se preparando para estar nos 7% de concorrência? Então, a primeira concorrência que existe é contigo mesmo, ok? Eu achei um número baixíssimo de inscritos, por ser em São Paulo. São José dos Campos está próximo de São Paulo, muito próximo, inclusive, uma cidade muito agradável, tive a oportunidade de conhecer há aproximadamente uns 3 anos, quando eu palestrei num evento da Ensina Radiólogos. É uma cidade muito interessante, muito agradável, o edital muito bom, que é um cargo público, né? E um índice baixíssimo de inscritos. Eu já vi edital em São Paulo com menos vagas e mais de 1.000 inscritos. Então, assim, fica essa reflexão para vocês de âmbito geral, ok? Então, eu me baseei nos 3 editais, repito, 80% deles é conteúdo em comum, tendo divergências de uns mais tendentes para a área odontológica e o outro mais tendente para a área de radiologia veterinária. Então, eu preparei um simulado englobando tudo isso, certo? Baseado em provas da banca VUNESP. Iniciando com a primeira questão, que fala sobre imagem radiográfica. Na tomada radiográfica, quando o feixe de raio-x passa pela estrutura anatômica e produz no filme radiográfico processado uma tonalidade escurecida, essa imagem é denominada
A, radiopaca. B, radiolúcida. C, de transição. D, de transparência. E E, formadora. Respondam para mim no chat qual foi a resposta de vocês, pessoal. Claudinei e o Efraim foram de letra B, a Rita, letra A Carol Tavares, letra B, a Anábia Paula, A, Leandro Neves Luana, B, Guilherme, A. Observe que a gente já, de cara, na primeira questão, a gente já teve uma divergência de opiniões aqui, galera. Ó. Boa parte foi letra A, boa parte foi letra B. Por quê? A banca VUNESP ela tem uma característica muito peculiar. Primeiro, ela joga na letra A, geralmente, a resposta que ela espere que você erre. Pode observar ao decorrer do nosso simulado que muitas vezes a alternativa A não será correta quando pede a alternativa correta. Porque ela joga o que ela espera que você responda. Segundo ponto, ela utiliza palavras que não são usadas comumente. Geralmente, na imagem radiográfica, a gente diz radiopaco, a imagem que fica branca, de opacidade, e radiotransparente, a imagem que fica escura. Observe que se eu tivesse a opção rádio transparente, teria sido mais fácil a resposta de vocês. Mas a banca utilizou o termo radiolúcida, que é o gabarito da questão, letra B. Uma imagem radiolúcida é uma região onde a radiação não teve um obstáculo para atravessar, como, por exemplo, o ar. Ou seja, eu tenho uma quantidade muito maior de raios-x chegando no receptor de imagem, o que vai se tornar uma imagem mais escurecida. Então, gabarito da questão número 1, letra B. A Rita colocou, nossa, porque era uma questão relativamente fácil, mas quando eu falo em banca VUNESP, ela consegue complicar e induzir o candidato ao erro. Então, quem for fazer prova da VUNESP, seja essa do final de semana, seja em janeiro a prova que tem de uma prefeitura de São Paulo, Piracicaba, né, se eu não me engano, tenham muita atenção. A banca VUNESP, ela é tendenciosa. Obrigado, Guilherme, Piracicaba, isso mesmo. Sim, Aline, eles usam muitos termos técnicos e geralmente eles colocam termos que não são habituais, colocam sinônimos, tá? Para induzir o aluno ao erro, beleza? Questão 1, gabarito, letra B. Questão 2, outra característica da VUNESP. Turma, eles utilizam questões muito extensas e pede a alternativa correta, como a gente vê aqui. E dentre as incorretas, ela faz pequenas modificações. Então, mais uma vez, é necessário ter atenção redobrada. Questão 2. As radiografias periapicais fornecem ampla quantidade de informações que auxiliam no processo diagnóstico e terapêutico. O correto processamento dos filmes é fundamental para a obtenção de imagens nítidas e arquiváveis por longos períodos. Sobre o processamento radiográfico, é correto afirmar. Alternativa A. A técnica de revelação deve ser realizada com baixa luminosidade, utilizando preferencialmente lâmpadas brancas. B. A temperatura da sala de revelação deve ser mantida constante em 21 graus, para não inviabilizar a revelação das películas radiográficas. C. A secagem da película radiográfica deverá ser feita em temperatura ambiente por, no mínimo, 72 horas antes do seu arquivamento. D. Os líquidos de processamento radiográfico devem ser substituídos após cada uso, minimizando a contaminação cruzada. E após a imersão da película no agente revelador, a mesma deverá ser lavada em água antes da imersão na solução fixadora. E aí, turma, o que vocês responderam na nossa questão de número 2? A Luana, a Rita, o Efraim, todos foram de letra E, o Claudinei também. A Carol foi de letra B, o Leandro, o Márcio, a galera foi em peso na letra E, hein? Muito bom. A Carol já mandou um wish ali, né? Só eu que estou diferente nessa história, né?
Geisa também foi de letra E, bacana. Ah, a Maraísa acompanhou a Carol, letra B também. Turma, vamos lá. Vamos esclarecer ponto a ponto. Ficou na dúvida, né, Anne? Legal. Essa questão, ela era fácil, tá? Muito fácil. Só que ela, como sempre, a VUNESP faz você gerar dúvida. Observe o seguinte, pessoal. Quando eu estou falando de uma radiografia periapical, a gente está falando daquele filme odontológico pequenininho, certo? Geralmente, aqueles filmes, eles são revelados de forma manual. Ah, professor, tem processadora para esse tipo de filme? Tem. Mas observe que aqui na letra E, ele usa um termo que te entrega a forma que foi feito, que é a imersão. Para eu fazer uma imersão no filme radiográfico, eu estou fazendo de forma manual ou automática, pessoal? Eu estou fazendo um processamento ou estou imergindo? Perfeito, Guilherme, manual. Turma, na revelação manual, esqueçam parte odontológica, estou falando de revelação manual normal. São quantos processos que eu tenho na revelação manual? Quem lembra? São 5, viu, Rita? Não são 4. Muito bem respondido pela Vanessa. Não são 6, Guilherme. São 5. Isso. Gente, atenção. Conhecimento básico lá do primeiro módulo nosso, né? Revelação manual. Revelação, banho ou lavagem ou interrupção, vai depender da literatura do termo, mas vamos usar aqui lavagem, tá? Revelação, lavagem, fixação, lavagem e secagem. Muito bem, Leonardo. 4 são... Peraí, turma, rapidinho, por gentileza. Pessoal, tem algum aluno me ligando aqui na hora da aula, por gentileza, né? Não tem como eu atender vocês em horário de aula, por favor. Só um minutinho, por gentileza, aqui. Deixa eu só acudir o pessoal aqui. Pronto, agora foi. Deixa eu retomar a aula aqui, então, pessoal. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio aqui, turma, o processamento manual, ele tem 5 etapas. O processamento automático, ele tem 4 etapas, certo? Então, qual que é a etapa que eu tenho adicional no manual? É a lavagem entre a revelação e a fixação. Observe o que eu tenho na letra E. Após de tudo, professor, não consegui entrar. da película no agente revelador, a mesma deverá ser lavada antes da imersão na solução fixadora. O que ele está dizendo? Após a revelação, eu tenho que ter a lavagem para depois passar para a fixação. Todo mundo conseguiu entender essa linha de raciocínio, pessoal? Guilherme, não, nem sempre as radiografias periapicais são de forma manual, tá? As revelações podem ser automáticas também. Como que a gente chegou nessa concepção de ser manual? O termo imersão. Se eu estou imergindo a película, eu estou fazendo isso manualmente. Ficou mais fácil de entender assim, né? Esse é o gabarito da questão, certo, turma? Olha só, vou mostrar pontos para vocês terem bastante atenção com a banca VUNESP. Olha só essa aqui, a alternativa A. A técnica de revelação deve ser realizada com baixa luminosidade. Até aqui, ok. Utilizando, preferencialmente, lâmpadas brancas, pessoal. Se eu utilizar lâmpada branca, eu não terei baixa luminosidade. Eu terei uma luminosidade elevada. Portanto, ela já está eliminada. Ele coloca também que a temperatura da sala deve ser mantida constante em 21 graus. A gente consegue manter uma constância de temperatura? Não. Então, aqui a gente já consegue identificar um erro, certo? Precisa fazer a prova com o professor de português lá do Vanessa? Não. Tem que ter só bastante atenção nos denunciados, o que está pedindo, e na leitura das alternativas. Isso você praticando o simulado, você vai pegando isso de forma bem tranquila, viu? Olha só,
A Rita colocou que confundiu porque no técnico ela viu o processador e assimilou aos 4 processos. Rita, lá na nossa aula de física, no primeiro módulo, eu já abordo isso justamente porque, às vezes, na formação, como a maioria dos serviços usa a processador, eles acabam esquecendo a parte manual e ainda é muito cobrado em concurso. Outro ponto, pessoal, ó, a secagem da película radiográfica deverá ser feita em temperatura ambiente por, no mínimo, 72 horas. Imagina só, você atendeu o paciente, fez a imagem radiográfica, vai esperar 3 dias para poder arquivar? Não tem como. Outro ponto, os líquidos do processamento radiográfico devem ser substituídos após cada uso. Imagina, você tem 10 pacientes, cada vez você vai fazer a troca, ou que seja uma vez por dia, quanto líquido vai ser gasto, né, nesse serviço. Então, observe que quando a gente analisa com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê inconsistência nas respostas e torna mais fácil o gabarito da questão número 2, letra E. Certo, turma? Vamos para a questão número 3. Uma maneira, atenção ao enunciado, adequada de se abreviar o tempo gasto para o processamento da película radiográfica é: alternativa A, o uso de soluções resfriadas; B, a manutenção da película estática no interior das soluções; C, o acréscimo de sulfito de sódio no revelador; D, o transporte automático dos filmes pelas soluções; e E, o uso de uma substância levemente básica para a lavagem intermediária. O Claudinei falou que chutou a letra E. A letra D, Claudinei? Boa! Quem mais? Tavares, Luana, Efraim, todo mundo na letra D. Boa, Geis. A Rita foi de letra C. O Pedro Henrique também foi de letra D. Parabéns para a galera que chutou, chutaram muito bem. Turma, vamos analisar a questão. Mais uma vez, chama a atenção de vocês. Ó, a galera ficou com dúvida, o Guilherme com dúvida, a Joyce foi no chute, acho que foi o... Deixa eu ver quem falou que foi no chute também aqui. O Claudinei. Turma, essa questão não precisava ser no chute. Muita atenção que se pede no enunciado, galera. Ó, uma maneira adequada para quê? Para abreviar o tempo. O que é abreviar, pessoal? Reduzir, certo? Olha lá, o Tavares já deu a dica, abreviar, processador é mais rápido. Ele ainda coloca o termo, ó, processamento da película. Nós falamos, comentando a outra questão, que na revelação manual eu tenho quantas etapas, pessoal? 5. Na revelação automática eu tenho quantas etapas? 4. O que eu pulo? Eu pulo o processamento, uma lavagem desse processamento. Então, eu otimizo o tempo, eu gasto menos tempo, eu abrevio o tempo quando há um transporte automático do filme pelas soluções. E esse transporte acontece de que maneira? Através de uma processadora. Viram que é super tranquilo? A galera foi muito na letra C, alguns colegas, o acréscimo de sulfito de sódio no revelador. Turma, lá na nossa aula, onde a gente fala do processo de revelação, o sulfito de sódio, ele é o único elemento que está presente tanto no revelador quanto no fixador. E qual que é a função do sulfito de sódio? Ele é antioxidante. Ele é utilizado para não ter oxidação. Não tem nada a ver com redução de tempo no gasto durante o processamento da película, certo? Inclusive, ele já está incluso, não tem por que eu acrescentar um elemento que já é presente, certo? Então, questão 3, gabarito letra D. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para observarem o quanto a banca Lunesp é tendenciosa e questões muito simples, se você não tiver atenção, ela te induz ao erro. Questão 4. Na radiologia veterinária, boa parte da rotina decorre da avaliação de estruturas ósseas. Considerando essa importância, indique a associação incorreta entre osso e região do esqueleto. Alternativa A, húmero, membro torácico. B, isquio, cintura pélvica.
Ilho, cintura pélvica. Fêmur, membro pélvico. Occipital, cintura escapular. Essa tava de bandeja, hein, galera? Todo mundo unânime na letra E. Perfeito, excelente. Parabéns para todos vocês. Gabarito da questão 4, letra E. O osso occipital, ele estaria correspondendo corretamente à região de crânio do animal, certo? E não de cintura escapular. Então, questão 4, gabarito, letra E. Lembrando que o enunciado pediu a incorreta. Dica, na hora da prova da VUNESP, marque o que se pede no enunciado. Se é incorreta, se é correta, se é exceto, para não cair em pegadinha. Questão 5. Em uma radiografia da região abdominal de um cão labrador, com posicionamento lateral, foi observada uma estrutura radiopaca na base do pênis. Esse achado significa que, alternativa A, existe um corpo estranho na região da glande. B, está sendo visualizado o corpo cavernoso. C, está sendo visualizado o osso peniano comum nessa espécie animal. D, existe uma obstrução provocada por cálculo no colédoco. E E, o animal possui uma prótese na região do osso olecrano. Questão bem específica, né, Claudinei? Boa, olha, a Geisa já colocou, letra C, assisti aula esses dias, bacana, muito bom. O Efraim e o Guilherme chutaram a letra D. Observe que eles colocaram, o pessoal que colocou na letra D, ó, uma estrutura radiopaca. Geralmente um cálculo ele não vai se manifestar, não vai aparecer na imagem como uma estrutura, né? Ele vai aparecer bem pequenininho. A Carol não respondeu essa, não pode deixar em branco na prova, na pior das hipóteses, chuta. Para a galera que não sabia, questão de número 5, gabarito letra C. Bom, pessoal, para quem não sabe, os cachorros, eles têm um osso na região do pênis. É o osso peniano, certo? Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa do esqueleto e também coloquei uma imagem radiográfica seguida pelo professor Bruno, que ministra, inclusive, algumas questões no nosso módulo de radiologia veterinária e também ministra o curso de capacitação em radiologia veterinária. E atenção, nesse mês de novembro, nós faremos uma campanha promocional no curso de radiologia veterinária e também no curso de radioterapia, com um desconto adicional para vocês que já são alunos do curso Prime. Então, fiquem ligados, tá? Não sei se alguém aqui já acompanhou o curso do Bruno, de radiologia veterinária. O feedback que a gente tem dele é excelente. E para a galera de Uberlândia, nós vamos ter uma turma com estágio aqui na cidade, certo? Questão número 5, gabarito, letra C. Questão 6. Oi, alguém chamou? Marque qual das proposições abaixo, olha a atenção para o enunciado, não é uma regra de segurança básica da radiologia diagnóstica veterinária. A. Indivíduos menores de 18 anos e mulheres grávidas não devem permanecer na sala durante a realização dos exames. B. Anestésicos e tranquilizantes devem ser usados sempre que possível na contenção de pacientes. C. Os aventais protetores devem sempre ser usados durante o posicionamento do animal. D. Luvas protetoras devem ser usadas se as mãos forem colocadas próximas ao feixe primário. E a contenção manual de animais deve ser priorizada em vez daquela com sacos de areia, esponjas e fitas. E aí, turma? A Anne foi de letra D, Claudinei de B, Guilherme de E, Carol de C, Rita de D, Efraim de B. Gente, que beleza, hein? Olha só. É o tipo de questão que eu gosto de ver vocês batendo cabeça. Olha que beleza. Turma, atenção. O que está se pedindo do enunciado? Primeira coisa, marque qual das proposições não
é uma regra de segurança básica de radiologia diagnóstica veterinária. Ele especificou aqui, pessoal, qual tipo de animal que está sendo examinado? Não. Ótimo. Letra A, pessoal. Mulher grávida, ela deve permanecer na sala? O que vocês acham? Sim ou não? Jamais. Então, letra A é a primeira que a gente tinha que ter excluído. Quem respondeu letra A não se atentou ao enunciado quando diz não, certo? Volto a repetir. Marca isso no enunciado para não perder a questão. B. Anestésicos e tranquilizantes devem ser usados sempre que possível na contenção de animais? É a letra B, por quê? Imagina que eu vou fazer uma radiografia de um leão. Vocês acham que eu não devo utilizar um anestésico ou um tranquilizante para ele ficar de boa e eu fazer o exame tranquilo? Sim ou não? Sim. É melhor ele estar tranquilo, né? E se for, sei lá, um cavalo, uma cobra, um cachorro muito brabo, um pitbull da vida? Por que não? Faz sentido, não faz? Não contenção de um paciente, mas, Aline, se você está trabalhando na radiologia veterinária, o animal ele é seu paciente, ué. Nós estamos falando de radiologia veterinária. Sim, João, deve ser usado. Por que não? Ele não especificou o tipo de animal. Quando fala em radiologia veterinária, a maioria de vocês tem a impressão que a gente está falando daquele cachorrinho fofinho que a gente vê na praça. Mas não é bem assim. Tem animal selvagem, tem animal agressivo. E, ó, ele não está falando que é uma exclusividade. Ótima observação do Claudinei. Sempre que possível. Para facilitar a obtenção, o animal manter quieto, calmo. Então, essa não é uma regra de segurança básica. Aliás, perdão, essa é uma regra de segurança, né? Então, não está de acordo com o enunciado. Os aventais protetores devem sempre ser usados durante o posicionamento do animal, sim ou não? Sim. Com certeza. Então, não é uma exceção. Luvas protetoras devem ser usadas se as mãos forem colocadas próximas ao feixe primário, supondo que o acompanhante ou o tutor está segurando o animal. Eu tenho que usar a luva para ele? Ele tem que usar a luva, no caso? Sim. Sim. Agora, a contenção manual de animais deve ser priorizada. Ao invés de usar, por exemplo, um saco de areia, uma esponja, uma fita para imobilizar o animal, eu prefiro, é melhor ter alguém ali segurando, próximo ao feixe primário, do que se eu puder, por exemplo, prender o animal? Não. Essa é a exceção da nossa questão, turma. Gabarito, letra E. Observe que quando você lê o enunciado com calma, ver ponto a ponto as alternativas, fica muito mais fácil chegar na resposta. Prova da banca VUNESP. Eu preciso ter muita atenção ao que se pede no enunciado e às alternativas que são dadas. Observe que essa questão ela é fácil, não é uma questão difícil, quando você analisa ela corretamente. Questão 6, gabarito, letra E. Questão 7. A respeito da produção de imagens analógicas, é correta a afirmação. Turma, imagine que eu estou fazendo essa prova. Primeiro ponto que eu vou marcar, imagem analógica. Segundo ponto que eu vou marcar, ele quer a resposta correta. Imagens analógicas proporcionam uma imagem tridimensional das estruturas anatômicas? Não. Aí eu tenho uma imagem 3D. Então, essa eu já sei que não é. Os vários tons de cinza mostrados na imagem analógica representam as densidades e os números atômicos dos tecidos examinados? Todo mundo já mandou letra B. Corretíssimo, pessoal. Corretíssimo.
Corretíssimo. Estou simulando eu fazendo a prova. Eu vou ler as outras alternativas se eu já sei que a letra B está certa, eu estou convicto disso? Não. Por quê? Porque eu já gastei um tempão na questão anterior, porque me deu mais dúvida. Isso é estratégia para a hora da prova você não ficar apertado. Nós gastamos quase 5 minutos na questão 6. Eu resolvi a questão 7 com 1 minuto. Ganhei 4 de margem. Certo? Todos entenderam? Essa foi tranquila. Todos vocês, né, chegaram ao gabarito da questão de forma bem tranquila. Questão número 7, gabarito letra B. Erros da... Ah lá, o Guilherme perguntou, erro da C. Guilherme, o dispositivo de... A gente está falando de imagem analógica. O dispositivo de aquisição de uma imagem é um sistema denominado PSP, que consiste em um par de placas de armazenamento de fósforo com filme entre elas? Não. Imagem analógica, ela não tem um dispositivo com placas de armazenamento de fósforo com filme entre elas. Placas de armazenamento de fósforo eu tenho no sistema digital, no CR, certo? No sistema analógico, eu tenho o chassi, onde vai o filme. O cassete, ele não tem o filme, ele tem a placa, certo? Mesma coisa ele fala na letra D, quando as placas de fósforo recebem a radiação, elas fluorescem, essa luz expõe o filme. Não, isso aí é o chassi. Lá dentro do chassi a gente vai ter o ecrã, ou tela intensificadora. O processo químico para a produção de imagens tem as etapas de revelação, fixação e secagem. Observe que em 3 questões nós entramos nesse mérito, né, do processamento da imagem. Quando eu falo em imagem analógica, eu posso ter o processamento manual com 5 etapas ou processamento automático na processadora com 4 etapas. Aqui ele me mostrou 3, então ele está errado de qualquer forma. Certo? Questão 7, gabarito, letra B. Cadê a lavagem? Isso, exatamente, Claudinei. Aqui ele não colocou a lavagem, por isso a gente já elimina. Certo? Questão 8. Dos componentes do aparelho radiológico, qual é o responsável por minimizar o campo de alcance do feixe antes de atingir o alvo, de modo a reduzir a exposição desnecessária pelo uso de placas de chumbo? Alternativa A carcaça protetora. B, o book. C, a grade antidifusora. D, a estativa. E E, o colimador. De graça, né, turma? Questão 8, gabarito, letra E. Quando eu falo em minimizar o campo, reduzir o campo, colimar o campo, eu estou falando do colimador. Questão 9. Em se tratando do funcionamento de equipamentos radiológicos, qual o nome do fenômeno que é utilizado positivamente na realização de exames, em que a intensidade da radiação emitida pela extremidade do cátodo no tubo de raio-x é maior que a emitida pelo outro lado? Turma, eu tenho A, efeito catódico, B, efeito Hell, C, efeito Compton, D, efeito fotoelétrico e E, formação de pares. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei que a banca VUNESP ela é tendenciosa, que na letra A ela te induz ao erro e geralmente ela coloca uma palavra que não é tão conhecida, o Tavares já matou a charada. Observa, teve pessoas que responderam letra A. Por quê? Estamos habituados com o efeito anódico. Aí ela pega e solta um efeito catódico na letra A. Como você não achou o efeito anódico, se você não conhece um pouquinho mais a fundo, você fala, talvez efeito catódico seja a mesma coisa. Vou marcar a letra A. Na verdade, turma, efeito Hell é a mesma descrição do efeito anódico. Inclusive, tem literatura que traz o efeito anódico, também conhecido como efeito Hell, descreve um fenômeno no qual a intensidade da radiação emitida da extremidade do cátodo do campo de raio-x é maior do que aquela na extremidade do ânodo. Olha lá, Guilherme, essa eu sabia que era efeito anódico. Não conhecia
o efeito Hell, que é exatamente a mesma coisa. A banca VUNESP, ela faz isso. Ela pega termos não tão conhecidos ou termos que são sinônimos, joga dentro das alternativas e na letra A ela te induz ao erro. Tá? Observe que eu disse para vocês que teria mais casos, né? A gente viu um lá no comecinho e vimos outro agora. Então, muita atenção em provas da banca VUNESP. É uma particularidade dessa banca. Questão 9, gabarito. Letra B. Questão 10. Sobre os ossos da face. É correta a afirmação. Dos 14 ossos que compõem o esqueleto facial, apenas 4 são individuais. Os 10 restantes consistem em 5 pares de ossos, semelhantes em cada lado da face. D. O corpo de cada osso maxilar contém uma grande cavidade cheia de ar, conhecida como seio da face. C. A anomalia congênita, denominada lábio leporino, é uma abertura entre os processos palatinos causada pela união incompleta dos dois ossos. D. Cada osso nasal articula-se com 2 ossos cranianos, esfenoidal e etimoidal, e com 2 ossos faciais, maxila e osso maxilar. E cada osso lacrimal articula-se com 2 ossos cranianos, frontal e zigomático, e com um osso facial, que é o osso nasal. E aí, turma, o que vocês responderam? A galera foi de letra C, Tavares, letra B, Claudinei, letra B também. Sabia que muita gente ia nessa, gente. Eu não acredito que vocês caíram. Já dei um spoiler aqui, né? Vou comentar a letra B antes do gabarito, tá? Não é letra B, turma. Vamos lá. O corpo de cada osso. Qual osso, pessoal? Maxilar. Contém uma grande cavidade cheia de ar, conhecida como seio maxilar. Não é seio da face. Os seios da face, ou seios paranasais, são 4. Seio maxilar, seio frontal, seio esfenoidal e seio etimoidal. Esses são os seios da face. Não existe o seio da face, apenas. Certo? Viu como a banca é tendenciosa? Viu como ela te induz ao erro? Gabarito da questão é a letra C. A anomalia congênita, denominada lábio leporino, é uma abertura entre os processos palatinos causado pela união incompleta desses 2 ossos. Vou comentar individualmente as outras com vocês. Eu não resisti, né, ao comentário de spoiler da letra B. Turma, letra A. Dos 14 ossos que compõem a face, apenas 2 são individuais, que é o vômer e a mandíbula. As maxilas, os zigomáticos, os lacrimais, os nasais, as conchas nasais inferiores e os ossos palatinos são pares, certo? Totalizando 14 ossos da face. A letra B, como eu disse para vocês, em spoiler, seios maxilares, não seio da face. Essa foi para pegar a galera. Cada osso nasal articula-se com 2 ossos cranianos, o esfenoidal e o etimoidal? Não, é o frontal e o etimoidal, ou simplesmente o etimoide. E com 2 ossos faciais, a maxila e o osso nasal, não o osso maxilar, como falou na letra D. E letra E, cada osso lacrimal articula-se com 2 ossos cranianos, é o frontal e o etimoide, e não com um osso facial, são 2, a maxila e a concha nasal inferior. Tá vendo como é que pega vocês em questões simples, hein? Anatomia básica de ossos da face, tá lá no módulo de crânio e face, hein? Gabarito da questão 10, então, letra C. Questão 11. Assinale a alternativa correta sobre proteção radiológica. A. O monitor individual é utilizado para controle do nível de radiação do ambiente, por exemplo, filme TLD, caneta dosimétrica. B.
Por razões anatomobiológicas, a exposição ocupacional da mulher é diferente da do homem. C. Indivíduos com idade inferior a 16 anos podem estar sujeitos a exposições ocupacionais em casos especiais, desde que essa exposição não ultrapasse o limite de 1 milisievert por ano. D. A dose efetiva média anual de exposição do trabalhador não deve exceder 20 milisievert em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em nenhum ano. E E. Os limites de doses individuais de exposição, efetiva ou equivalente, aplicam-se a exposições médicas. Não acredito que ninguém colocou letra E. Todo mundo na letra D, mas ela estava tão redondinha também, né, pessoal? Turma, aproveita essa questão para entrar em um assunto com vocês sobre a Banca Vunesp. Nos 3 editais, ela colocou Portaria 453 e um deles ela colocou RDC 330. Eu mesmo não estando candidato em nenhuma dessas provas, me dei o trabalho de enviar um e-mail para a instituição formalizando e notificando eles a respeito do conteúdo. Por quê? Quando se tem em vigor uma legislação, legislações anteriores não a podem sobrepor. E quando eu faço uma prova de concurso público trazendo assuntos que já foram revogados, ou seja, perderam a validade, torna-se passível de anulação, certo? Uma questão como essa, por exemplo, ela pode ter sido baseada na Portaria 453, que não mudou nada nesse contexto aqui. O gabarito, de fato, letra D. Peço que vocês tenham muito cuidado e atenção ao responder, porque se na prova aparecer o termo Portaria 453, mas na RDC 611 o contexto está igual, não há justificativa para anulação, certo? Agora, se o que for cobrado na questão estiver exclusivamente condicionado à Portaria 453, aí sim cabe a anulação, certo? Comentando as alternativas. A questão A pode ter induzido alguém ao erro. O monitor ele é individual, então ele não está mensurando a radiação do ambiente, sim da pessoa que possui esse medidor, certo? Isso, Guilherme, é isso? Se tiver igual, tudo bem, ok. Agora, quando ela traz um contexto contrapondo pontos, vou dar um exemplo para vocês. Lá na Portaria 453, dizia que menores de 18 anos poderiam estar em ambientes com radiação ionizante em casos de estágio. Abaixo de 16 anos, não, certo? Na RDC 330, não tratou-se disso. Na RDC 330 e agora na 611, eles já excluem essa possibilidade. Simplesmente menor de 18 anos não pode atuar em radiação, com radiação, ponto final. Se a questão traz um contexto assim, diverge, o que prevalece é o que está na RDC. E aí é passível de anulação, certo? Tranquilos até aqui? Legal. Então, inclusive, aproveitei e já comentei a questão da letra C. A letra B é absurda, né? Por razões anatomobiológicas, a exposição ocupacional da mulher é diferente do homem. Gente, óbvio que não. Se fosse assim, teria que ter uma tabelinha de dose para mulher e uma tabelinha de dose para homem. Existe isso? Não. Falando em tabelinha, pessoal, quando eu falo em limite de dose individual, é preciso que vocês tenham bem claro que não se aplica a exposição médica. Isso se aplica ao indivíduo ocupacionalmente exposto. Ao paciente que está tendo uma exposição médica, eu vou aplicar a otimização. Doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, ok? Então, questão 11, gabarito, letra D. Questão do... Guilherme, sim, eu entendi sua colocação e a da Geisa também. O que acontece, Geisa? O certo é, se foi revogado, não cair em provas. Mas, muitas vezes, a banca ela não se liga nesses detalhes. Geralmente, eles nem pegam um profissional da radiologia para fazer essa prova. Pega um cara aleatório, entrega um livro na mão dele e você que lute, tá? Se você observar,
Pega 5 editais e compara. No mínimo 80% vai ser igual. Eles pegam, copiam e colam, entendeu? E vai pegando de uma banca para outra e assim funciona. Se está no edital, a banca teoricamente pode cobrar. O que ela não pode cobrar é um conteúdo que foi contraposto, que eu tenho algo atualizado em vigência, se tratando de normas, entendeu? Tranquilo? Questão 12. Sobre o crânio, é correto afirmar? Alternativa A. É a estrutura óssea mais complexa do corpo e seus ossos, formada exclusivamente por ossos do crânio, envolvem e protegem o encéfalo, além de fornecerem locais de fixação para os músculos da cabeça. B. É formado por 6 ossos, parietal, temporal, frontal, occipital, esfenoide e etimoide. C. A maioria dos ossos do crânio são os ossos planos e estão firmemente unidos por articulações imóveis que os interconectam, denominadas suturas. D. As suturas menores, a sutura escamosa e lambdoide, conectam os ossos da face. E cada osso temporal se articula com 4 ossos cranianos. Um dos temporais, o occipital, o zigomático e o esfenoide. Olha só, letra E, letra C, uma galera na letra E. A Anne falou que está em dúvida entre a B e a E. Boa! Bora lá comentar então essas questões, né, pessoal? Ó, o João foi lá e mandou um letra A, gostei. João, dica. A Jaqueline também mandou um letra A. Dica para vocês, turma. Olha só. Quando a banca utiliza termos como esse aqui, ó, exclusivamente, 99% das vezes está errado. Certo? Olha que legal, a letra B, pesado, né? 6 ossos, parietal, temporal, frontal, occipital, esfenoide e etimoide. De fato são, mas lembra que tem os pares, né, galera? Parietal e temporal são 2, então não são 6 ossos, são 8 ossos. O Levi colocou ali, ó, 8 ossos. Observe que a banca, ela põe pequenos detalhes para te confundir e te fazer errar, certo? Voltando na questão A, coloca assim, ó, ele é formado por exclusivamente os ossos do crânio, que envolvem e protegem o encéfalo. E os ossos da face não protegem, não envolvem? Então, não é exclusivamente, certo? Gabarito da questão, turma? Sim, letra C. Comentei a A e a B, e vou trazer para vocês aqui sobre a D e a E. Observe que ele fala que a sutura escamosa e lambdoide conecta os ossos da face. E, na verdade, não. Olha aqui. A sutura lambdoide aqui atrás é essa daqui. Conseguem ver? Passando a pontinha da caneta vermelha aqui. E a sutura escamosa está aqui, ó. Nenhuma delas conecta os ossos da face. Certo? Letra E. Cada osso temporal se articula com 4 ossos cranianos? Não. Na verdade, ela se articula com o zigomático. Só que o zigomático ele é um osso da face. Os 3 ossos cranianos que o temporal se articula é um dos parietais, o occipital e o esfenoide. Então, questão número 12, gabarito, letra C. Questão 13. Quando, após a revelação do filme periapical, as imagens radiográficas ficam claras ou de baixa densidade, o erro pode ter sido devido a: letra A, tempo de exposição insuficiente, B, superrevelação, C, fixação insuficiente, D, exposição à radiação muito alta e E, temperatura de revelação muito alta. A galera foi unânime na letra A, Nábia, letra C, Claudinei, letra A, Aline, letra D. Perdão, Claudinei, letra D. Gente, atenção, olha o que se pede no enunciado. Quando a imagem, depois de revelada, ficou clara ou teve baixa densidade. Se eu tive baixa densidade, eu tive baixo tempo de exposição, pessoal. O tempo de exposição foi insuficiente. Qual que é o fator primário de densidade? O Guilherme já colocou ali, ó, o MAS.
é a miliamperagem por segundo, é a quantidade de MA e o tempo de exposição. Se eu tive baixa densidade, eu tive tempo de exposição insuficiente e não uma exposição muito alta. Se eu tivesse uma exposição muito alta, aí eu teria uma alta densidade. Errou de bobeira essa, Aline? Acontece. Banca Vunesp é isso aqui, galera. Se não tiver muita atenção, passa batido. Questão 14. Para realizar uma radiografia periapical adequada, marque a opção correta. Letra A. Os procedimentos de biossegurança podem ser dispensados na realização de radiografias odontológicas. B. Todos os pacientes submetidos à radiação devem utilizar EPI para a radioproteção. C. O auxiliar de saúde bucal pode permanecer ao lado do paciente no momento da tomada radiográfica. D. É permitido ao paciente realizar radiografia com prótese móvel, piercing ou goma de mascar na boca. É uma beleza, pensa que legal, o cara mastigando chiclete fazendo uma radiografia? Top. E. A melhor posição do paciente durante a realização da radiografia é deitada. Sabia que ia ter a galera que ia marcar a letra E. Turma, conta para mim, quem já fez imagem periapical, seja como profissional ou paciente deitado? É com o paciente sentado, pessoal, e não deitado. Essa questão estava de bandeja. Todo paciente que é submetido à radiação tem que utilizar EPI para radioproteção, galera. Isso é o básico, é ou não é verdade? Estava dada a questão 14, essa era para não zerar. E dica, esse é o tipo de questão aqui que a gente não pode perder hipótese nenhuma, porque perder uma questão dessa é descer na classificação. Questão 14, gabarito, letra B. Não, Guilherme, periapical não é a panorâmica. Periapical é aquela que faz com filme pequeno, individual dos ossos, tá? A panorâmica é aquela que a gente faz aquele equipamento em pé e ela gira 360 graus. Olha, a Luana trouxe uma definição muito melhor que a minha, é intraoral, perfeito. Vacilou na leitura da questão. Efraim, olha só, dica de ouro para a galera que vai fazer Vunesp. Leitura com atenção e interpretação é fundamental, porque a banca é tendenciosa. Fechou? Questão 15, turma. Olha só, mais uma de processamento, essa não pode errar. Assinale a alternativa correta sobre a sequência para a revelação de uma radiografia periapical. Alternativa A, fixador, revelador e água. B, revelador, água e fixador. C, água, fixador e revelador. D, revelador, fixador e água. E E, fixador, água e revelador. E aí, galera? Tava fácil, hein? Sou capaz de apostar que vai cair alguma questão envolvendo processamento de imagem e revelação. Porque a banca cobra muito isso, de verdade. Todas as provas que eu acompanhei deles, caiu questão nesse sentido. E vocês estão afiados para essa, né? Gabarito da questão 15, letra B. Questão 16. Essa teve uma pegadinha, alguém mandou no grupo, né? Que tinha visto que saiu duas alternativas iguais. Foi eu vi isso aqui na prova quando eu peguei da banca e deixei para mostrar para vocês que a banca também erra, né? 16. Durante o atendimento de uma criança de 3 anos, o dentista diz que ela apresenta lesões de cárie na mesial dos incisivos centrais superiores e na oclusal dos primeiros molares inferiores. Ou seja, os dentes que apresentam lesões cariosas e serão radiografados são os elementos designados pelos números A, 11, 21, 14, 24, B, 51, 61, 74, 84, C, 71, 81, 34 e 44, D, 11, 21, 34, 44 e E, 11, 21, 34 e 44. Turma, primeira pergunta. O Claudinei já mandou. D e E. Boa. O Sdan mandou, fiquei boiando. Sdan, na verdade, a gente sabe que na anatomia odontológica, cada dente tem uma numeração, né? Tanto para a criança quanto para o adulto. Aí que são a dentição primária, depois a dentição secundária, decidual, certo?
que acontece? Então, cada um vai ter sua numeração ali. Primeira pergunta para vocês, turma. Letra D e letra E têm as mesmas respostas. Essa questão é passível de recurso, sim ou não? Sim. Sim. Não. Exceto se a resposta certa for D ou E. Porque aí você teria duas respostas certas. Só que nem a D e nem a E são as certas. Então é ótimo, porque ao invés de se eu for chutar, eu não tenho 5 opções, tenho só 3. Eu aumento bem meu percentual de chute, certo? Então, turma, se eu tenho duas questões iguais, mas elas não são no gabarito, a questão não é passível de recurso e anulação. Legal? Bom, resposta da questão 16, gabarito letra B. Eu tenho já disponível nos grupos para vocês o capítulo, de radiologia odontológica do Biasoli, que inclusive é ele que eu estou utilizando para montar uma aula para vocês, e é parte dele que eu monto questões de radiologia odontológica para vocês. Lá vocês terão essas imagens aqui. Ó, dente 51, ele vai estar bem aqui, ó, na divisão. Imagina que isso aqui você está vendo ali uma boquinha de frente, legal? 51, então aqui ele está do lado direito, ele é o incisivo central descido superior direito. 61, está do ladinho dele, só que do lado esquerdo. É o incisivo central descido superior esquerdo, ó. Mesial dos incisivos centrais superiores, certo? Mudam sim, viu, Claudinei? Muda da criança para o adulto, sim. Legal? Nossa, professor, antigamente eu sabia tudo, esqueci tudo já. Quem já trabalhou na odonto decora isso aqui rapidinho, mas se você parar de praticar, esquece mesmo, que é um montão de número, né? 74, galera, ó, o 74 está aqui atrás, ó. É o primeiro molar descido inferior esquerdo. E o 84 está lá do lado oposto, ó. É o primeiro molar descido inferior direito. Ó, primeiros molares inferiores. Conseguiram entender, galera, com esse quadrinho que eu trouxe aqui para vocês do livro? Ficou fácil? Ficou fácil, não? Faz o seguinte, todo mundo está no grupo. Terminando a aula, eu vou mandar no grupo para vocês de novo o capítulo do Biasoli. Vou fazer isso agora, inclusive, quer ver? O capítulo do Biasoli de radiologia odontológica para vocês já irem se familiarizando com esse assunto. Principalmente que muitas bancas agora estão cobrando radiologia odontológica, certo? Deixa eu achar ele aqui para eu passar para vocês. Cadê o módulo? Desenho também, quando eu fiz o técnico. Viu muito no curso técnico? Eu fiz o técnico, depois eu fiz o tecnólogo, depois eu estou nas pós. Mas eu tinha, né, e eu fiz uma vez, eu fiz na época também, eu fiz estágio, né, na parte de odonto. Ah, Então, sim, não, muda de quem teve a oportunidade de fazer estágio na odonto. E eu vou ser sincero para vocês, na época de curso, a matéria que eu mais odiei no curso técnico foi radiologia odontológica. eu também, Não gostava, não me adaptava, assim, de jeito nenhum. Quando eu fiz o tecnólogo, foi super tranquilo, eu não tive muita dificuldade, não, foi bem de boa. Acontece que ano passado eu fui convocado para um cargo público para odonto. Nossa. E eu fui morrendo de medo. Mas, graças a Deus, estou gostando pra caramba, super tranquilo. Ai, eu não gosto. Fiquei 2 semanas, a pessoa ia pedir e falei, não quero não. É assim, lá a gente tem até bem tranquila a rotina, basicamente tomografia e panorâmica, então é bem de boa. Isso, são os quadrantes, Elisandra, isso mesmo, perfeito. Eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá bom? O capítulo, fechou? Ficou clara a questão? 16, letra B. Vamos para a questão 17. Técnicas radiográficas intraorais são radiografias obtidas com o filme posicionado no interior da cavidade oral do paciente. Observe que tem uma correlação, né? Intraoral, cavidade interior, certo? Assinale a alternativa que apresenta corretamente os tipos de radiografias intraorais. A. Conibin CT, teleradiografia e periapical. B. Periapical, interproximal e oclusal. C. Interproximal, panorâmica e teleradiografia. D. Periapical, panorâmica e interproximal. E. Oclusal, teleradiografia e periapical.
Estava dada essa questão, né, galera? Ó, teleradiografia, panorâmica e teleradiografia. Todas essas são extra-orais. E a periapical, interproximal e oclusal são intra-orais. Questão 17, gabarito, letra B. Acertou uma, Geise? Tá ótimo. A face dentária, que é voltada para o plano sagital ou longitudinal, é denominada alternativa A, lingual, B, oclusal, C, cervical, D, palatina e E, mesial. E aí, turma? Luana foi de letra E, o Efraim foi de letra A, Rita, letra E, Tavares chutou e aí chutou letra D. Gosta assim, já diversificamos as respostas. Leandro foi de letra A, quem mais? Letra D, Guilherme Claudinei. Turma, vamos pensar o seguinte. O enunciado está me pedindo a face dentária que é voltada, ou seja, está direcionada para o plano sagital. O plano sagital, ele é um plano mais lateralizado ou mais centralizado? O que vocês me dizem? Centralizado, certo? Não, centralizado, Claudinei. Gabarito da nossa questão. Turma, letra E. Observe esse esqueminha ilustrativo que eu trouxe para vocês. Olha que legal. Bem aqui no centro, eu poderia traçar um plano sagital. Concorda comigo? O lado mesial é o que está voltado para o plano sagital. Aí eu tenho lateral, a face distal, anterior labial, posterior lingual, e temos também a vestibular e aqui a oclusal. A Rita colocou que ela agradece ao dentista dela essa resposta. Aproveitando, nós temos as estruturas também do dente, que pode cair numa prova. São raiz, coroa e a parte posterior. Nós temos aqui esmalte, a segunda camada dentina, a terceira camada aqui nós temos a polpa e o cemento. Certo? Essa imagem aqui eu acho que merece até um print de vocês, uma foto, porque eu achei ela muito top, ficou muito bonito, facilitou demais a explicação, né? Já tirei print do começo. Show! Maravilha, então, turma. Questão 18, gabarito, letra E. Questão 19. Assinale a alternativa incorreta acerca da Instrução Normativa 95, que trata sobre o equipamento de raio-x odontológico intraoral. Quem aqui leu as instruções normativas, pessoal? Conta para mim. Tavares leu. Top. A gente tem as instruções normativas lá no nosso módulo Materiais de Apoio de Radioproteção. Isso é muito importante a gente estar de olho, viu, galera? Vamos às alternativas. Letra A. Tensão nominal no tubo de raio-x maior ou igual a 60 kV. B. Filtração total permanente não inferior ao equivalente a 1,6 milímetros, 1/5 de milímetro de alumínio, caso a tensão nominal do tubo seja superior a 70 kV. C. Localizador que garanta a distância foco-pele de no mínimo 20 centímetros. D. Cabo disparador com comprimento de 2 metros. E. A emissão de raios-x, enquanto durar a exposição radiográfica, deve ser indicada por sinal sonoro. E aí, turma? Letra E. Quem mais? Rita foi de letra D. Gente, ó, atenção ao enunciado, tá pedindo aí incorreto, hein? Tavares A, Efraim E, Guilherme B. Tavares já mandou um eita, Claudinei A. Gabarito da questão, turma. Letra B. Quando ele diz que a filtração total permanente não deve ser inferior a 1,5 milímetros de alumínio,
caso a tensão nominal do tubo seja superior a 70 kV. Na verdade, o que diz lá é que caso ela seja menor ou igual a 70 kV, certo? Lá no artigo 2º, traz essas informações, tensão nominal maior ou igual a 60 kV. Deixa eu voltar aqui para ver as nossas outras letras. Letra C, distância foco-pele. Ele traz aqui a distância foco-pele de 20 centímetros, cabo disparador com comprimento mínimo de 2 metros, e no artigo 3º, emissão de raio-x, enquanto durar a exposição, deve ser indicada por um sinal sonoro. Questão 19, lembrando, pedir a incorreta, gabarito, letra B. Mas, Rita, isso é ótimo. Quanto mais erro tem aqui no simulado, mais acerto tem na prova. Porque a gente aprende muito com o erro. E força a estudar. Olha só, o que você quer fazer? Você quer ir lá e rever os conceitos. Parabéns por isso, importante. Turma, nossa última questão, questão 20. São condições dos procedimentos e equipamentos de radiografia odontológica, agora extraoral, que é outra instrução normativa, que inabilitam o seu uso, exceto, atenção para o enunciado, equipamento sem sistema de colimação ou sistema sem funcionar. B, equipamento sem filtração adicional. D, equipamento sem indicação no painel de controle dos parâmetros básicos, KV, MA, tempo ou MAS. D, mais de um equipamento instalado na mesma sala. E E, processamento manual, mesmo quando em condições necessárias e temporárias. Claudinei, letra A. Algumas pessoas, olha que beleza, letra A, letra C, letra E, letra D. Gente, veja só. É uma questão tranquila, de verdade. Volto a repetir o que eu falei diversas vezes com vocês. Basta atenção ao que se pede no enunciado, ok? Vamos analisar a questão com calma? São condições dos procedimentos e equipamentos de radiografia odontológica extraoral que inabilitam. Qual que é o sinônimo de inabilitar? O que significa isso, pessoal? Inativo. Inabilitar. Se inabilita, ele está tornando esse equipamento impossível de ser usado. Não posso usar, ok? Turma, X da questão. Exceto. Ou seja, em qual dessas situações, qual desses aqui é uma exceção? Letra A, um equipamento que não tem sistema de colimação ou o sistema não funciona, é uma exceção? Eu posso usar? Não. Letra B, um equipamento que não tem filtração adicional, eu posso usar? Não. Equipamento que não indica fator básico, KV, MA, MAS, eu posso usar? Não. Eu tenho 2 equipamentos na sala, eu posso fazer 2 pacientes ao mesmo tempo? Não. Processamento manual, mesmo quando em condições necessárias e temporárias. Isso aqui é uma exceção, turma. Gabarito, letra E. Olha só, o que diz lá no regulamento? Processamento manual, exceto em condições necessárias e temporárias. Ou seja, quando é uma exceção, ok, eu posso usar. Certo? E aqui na questão fala que mesmo quando é uma condição necessária e temporária, eu não posso. Ô, Anne, essa banca, VUNESP, eu particularmente acho ela mais difícil que a CESP-CEBRASP. O que é complicado na CESP é o fato dela dar pontos negativos, né? Quando você erra uma questão, você perde uma que você acertou, anula. Então, esse é o problema. Mas em questão de conteúdo, eu acho a VUNESP muito mais seletiva e no formato das questões, eu acho ela muito mais tendenciosa. Ela ficou confusa, né, Nábia? Por quê?
ele te dá um exceto de outro exceto. Mas analisando ela com bastante cuidado, a gente consegue chegar no gabarito. É o que eu falei para vocês. Tem que ler com muito cuidado. Qual que é o X da questão? Poxa, mesmo quando é uma condição necessária e temporária, eu não posso fazer o processamento manual? Poxa, claro que eu posso. Mas não pode ser a rotina. Tem que ser uma exceção, caso esporádico. Pois é, o Claudinei, infelizmente isso é verdade, acontece, tá? Luz de colimador, por exemplo, eu já presenciei, inclusive no meu estágio do curso técnico, tá? E era um pronto-socorro. Mas e você pensa, era um dos pronto-socorros mais movimentados da cidade. Era preferível fazer o colimador aberto e atender os casos de urgência, emergência, paciente chegando com fratura, ou esperar 5, 6 dias para o pessoal trocar uma mísera lâmpada. Entende? Tem toda uma questão de praticidade, de segurança do paciente e também de necessidade, né? Que infelizmente obriga a acontecer certas circunstâncias aí. Então, acho que todo mundo já passou por isso. Efraim, Guilherme, Tavares também falou que até hoje passa por isso. Nossa, professora, essa prova eu tô ferrada domingo, então. Não, claro que não. Se você sofreu no simulado hoje, domingo você vai estar tinindo para a prova. Turma, dica para vocês que farão prova da VUNESP no domingo e para a galera que já está se preparando para janeiro. Primeiro ponto, não responda por impulso. Leia com atenção, marque os enunciados, se é a correta, se é incorreta, se é exceto, certo? Palavra-chave. Leu as alternativas, tem certeza da resposta, vai para o gabarito e marca. Não deixa para marcar no final. Não troca a resposta, ok? Não troca a resposta. 3 horas de prova, Luana, dá para fazer tranquilamente. Eu falo o seguinte, galera, prova, a gente usa estratégia de guerra. Vamos imaginar o seguinte, você entrou num beco, numa rua que você não conhece, tem 3 caras lá que você nunca viu e que vem para cima de você. Um cara magrinho, pequenininho, um cara de um porte normal e o outro é um monstro, grandão. Qual que você vai bater primeiro? No magrinho, pequenininho, ou você vai lá no grandão tentar bater nele, porque ele é o mais forte, se você derrubar, os outros correm? Eu vou no grandão, já derrubo ele logo. Já tá errada. Nada de ir pro grandão, galera. Vocês vão no mais fraquinho. O que eu quero dizer com isso, turma? Na hora da prova, eu vou bater em qual matéria primeiro? Na matéria que eu domino. Qual matéria que eu domino? Português, matemática, SUS ou radiologia? Radiologia. Se eu domino radiologia, eu vou em quem primeiro? Na radiologia. O Guilherme colocou, vai chegar no grandão cansado. Mas acontece o seguinte, tem 30 questões. Se eu fecho de radiologia, se eu tiro 8 em 10 na segunda parte, na última eu tiro 5, eu estou dentro. Agora, se eu vou no grandão, eu, por exemplo, no meu caso, odeio raciocínio lógico e matemática. Se eu começo a prova em raciocínio lógico e matemático, eu vou passar estresse, vou me sentir burro, porque eu me sinto burro fazendo prova de raciocínio lógico, vou perder um tempão, e quando eu chegar em radiologia, eu tenho menos tempo, eu tenho um corpo e a mente cansada, e aí eu erro até a hora de passar meu gabarito, porque eu perdi tempo. Certo? Então, galera, dica, estratégia de guerra, vai no mais fraco. E o que eu domino? O que é o mais fraco para mim? A radiologia? Começa em radiologia. Respondeu a radiologia? Qual que é o próximo? Português? Vai para português. Nossa, eu sou péssimo em SUS, mas é 5 questões. Se você acertou 2, 3, está somando ponto. É muito melhor que você sofrer nelas. Ai, professor, o que era mais difícil era raciocínio lógico, mas eu acertei todos, mas foi tão cansativo, perdi tanto tempo, que radiologia eu errei metade. E aí, no fim das contas, quem ganhou e quem perdeu? Certo? Vi que muita gente colocou, nossa, eu sempre fiz o oposto. Experimenta fazer assim, galera. Chega, vai no que você domina, destrincha ela, ganha tempo nela e depois você parte para as outras. Segunda dica, tem certeza da resposta? Já vai passando o gabarito. Não deixa o gabarito para a última hora.
3 horas de prova é um tempo muito bom, mas se você não souber administrar o tempo, você vai passar aperto. E a pior coisa que existe é passar gabarito errado e depois não ter como voltar atrás. Trocar a certa pela errada, péssimo também, né, Nádia? Não troquem respostas, turma. Não troquem, de verdade. A tendência de você trocar uma questão e errar é de 95%. Então, não arrisque. Certo? O professor até tirou a prova de mim, porque eu estava, tudo que era certo, eu estava modificando tudo. Ele falou assim, me dá essa prova agora. Pois é, tem que ter muita atenção, muito cuidado para não fazer isso. O Guilherme colocou, pior sensação do mundo, errar na hora de passar o gabarito. Cara, de verdade, já aconteceu comigo. Olha a Lidiana aí dando um feedback, galera. Ó, eu fiz isso e fiquei em 4º lugar. Realmente funciona. Fala comigo que é sucesso. Pode seguir a dica que funciona mesmo, tá? Façam a prova com cuidado, com atenção. Vão tranquilo, gente. Eu falo sempre o seguinte, ó. Você já tem esse emprego? Não. É algo que você almeja. Então, vá tranquilo. Você ainda não tem. Você está lá para conquistar. E a conquista ela tem que ser feita de forma tranquila, senão não funciona. Lá, Rita, já fiz isso e passei em 2019. A Sandra também já fiz isso. Top demais. Conta para mim, turma, como foi os acertos de vocês? O Claudinei meteu em 75%, 15 em 20, ótimo. Tavares, 60% não é péssimo. Lembra do seguinte, aqui é a hora de errar, é a hora de ter dúvida para na prova chegar junto e conseguir um ótimo resultado. Luana, 75%, parabéns. De verdade, turma, acredito que pouquíssimas pessoas vão obter resultado acima de 80% nessa prova da VUNESP. De verdade. Então, quem está conseguindo 75% aqui tem tudo para chegar lá, fazer 80%, 85% e ficar no topo da aprovação. A Luana foi 16 em 20, 80%. Excelente. A frase motivacional de hoje é: o primeiro passo é sempre o mais importante. Ninguém caminha 1 quilômetro sem ter dado o primeiro passo. Se teve alguma parte da aula que você curtiu, tirou foto, printou, se gostou da mensagem, tirou foto, printou, posta nos seus stories, marca o @preparatória radiologia AD, que eu vou ter um prazer imenso em recompartilhar. Para a galera que vai fazer prova no final de semana, meus votos de uma excelente prova. Mantenham firme a preparação de vocês, não deixem o nervosismo e a ansiedade tomar conta. Vocês vão fazer essa prova, vocês estão preparados, é uma véspera de feriado, são quase 10h30 da noite, vocês estão aqui comigo. Então, isso já torna vocês completamente diferentes da grande maioria dos concorrentes. Lembrando, quinta e sexta-feira, nós teremos simulados sendo inseridos na plataforma. Estou preparando 2 aulas bônus para eu poder colocar para vocês de mamografia e de radiologia odontológica como bônus dentro dos módulos da plataforma, para vocês terem conteúdo para trabalhar nesses dias que eu estarei fora. Lembrando que, a partir de segunda-feira, dia 7, até o dia 22, eu estarei de férias, boa parte da equipe também vai estar de férias. Solicitações técnicas administrativas que forem enviadas provavelmente demorarão um pouquinho mais do habitual para ser respondido. A gente vai deixar uma pessoa de plantão para isso, mas a demanda geralmente é grande, ok? Eu retornando, estarei, como sempre, à disposição para auxiliar vocês, tá? Sandra, não fique nervosa, toma um suco de maracujá, vá para a prova tranquila, que eu tenho certeza que conhecimento e preparação você tem e vai obter um excelente resultado. Certinho, turma? Grande abraço para todos vocês, fiquem todos com Deus, uma excelente semana e vamos juntos em busca da aprovação. E muito obrigado aí pelos desejos de boas férias, pessoal. Estou precisando, viu? Um grande abraço, turma. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.